Olá pessoal, tudo bom? Hoje, mais uma vez, eu vim falar de um assunto muito sério que tem tudo a ver com o que aconteceu com o Miguel, um garoto de 5 anos que caiu do nono andar de um prédio de alto luxo em Recife. A história do Miguel é a seguinte: ele é filho de uma empregada doméstica que trabalhava para uma família que morava nesse prédio. A empregada, ao ir trabalhar no dia 2 de junho, levou o filho. E em algum momento do dia, ela desceu para levar para passear os cachorros da patroa, dos patrões, e o Miguel ficou sob o cuidado da patroa. Em alguma ocasião, o Miguel chorou, ficou com saudade da mãe, enfim, quis ver a mãe, o que é muito natural de uma criança de 5 anos. Mas aí a patroa não quis interromper o que estava fazendo, e aí levou o Miguel ao elevador, apertou um botão e pronto. O Miguel, em vez de chegar ao térreo para encontrar com a mãe, chegou no nono andar. E lá havia uma janela, uma varanda, na qual o Miguel se debruçou e caiu, vindo a falecer. A Polícia Civil, o delegado de Polícia Civil, encarregado das investigações, apontou que teria sido praticado pela mãe, pela patroa, o crime de homicídio culposo. Mas aí o que é o homicídio culposo? Antes de eu explicar para vocês o que é homicídio culposo, eu tenho que explicar a diferença entre dolo e culpa. Quando vocês veem no jornal, quando a gente vê no jornal, geralmente quando os jornalistas estão falando em homicídio culposo, homicídio doloso, ou crimes culposos e crimes dolosos, eles falam mais ou menos assim. O culposo, quando eles estão falando de crimes, certo? De homicídios, por exemplo. Fulano praticou o crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ou fulano praticou o crime de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. São dois conceitos corretos. Realmente, o doloso é quando há a intenção e o culposo é quando não há a intenção de produção daquele resultado. Mas os aspectos jurídicos, as diferenças jurídicas, são muito mais complexas do que isso. E aí eu quero me propor a explicar para vocês mais ou menos como é que isso funciona. Primeiro, o Código Penal, no artigo 18, inciso 1º, ele define o que é um crime doloso. E aí eu vou ler para vocês na literalidade, certo? Artigo 18, inciso 1º do Código Penal. O crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Esse inciso, ele prevê duas condutas. O agente quis o resultado ou ele assume o risco de produzir o resultado. Quando a gente quer um resultado, isso a gente chama de dolo direto, dolo comum. Mas quando o agente assume o risco de produzir o resultado, a gente chama isso de dolo eventual. Para fins de aplicação de pena ou dosimetria de pena, enfim, não vai fazer tanta diferença porque os dois são dolo. É uma subdivisão doutrinária que é feita do dolo. Mas o que importa é que isso tudo é dolo. E aí depois eu posso até gravar um IGTV explicando um pouco mais sobre essa diferença, mas aí não é nosso foco ainda. E o segundo inciso do artigo 18 do Código Penal prevê que o homicídio o crime é culposo, literalidade, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Também não vou entrar no conceito de imprudência, negligência ou imperícia, porque aí eu ia me alongar bastante. O importante é que a culpa também, ela, assim como o dolo, ela pode ser subdividida. A culpa pode ser uma culpa consciente ou inconsciente. A culpa consciente é quando o resultado é previsto pela pessoa que está praticando, mas essa pessoa crê que aquele resultado não vai acontecer, que ela pode evitar que aquele resultado aconteça. E a culpa inconsciente é quando a gente está falando de um resultado previsível, porém a pessoa nem chega a ventilar que aquilo vai acontecer. Também me proponho a depois, se vocês quiserem, gravar um IGTV ou um story, enfim, para explicar essa diferença. O importante é que já temos a diferença entre dolo e culpa. Mas aí vamos passar para o homicídio doloso e o homicídio culposo. O crime de homicídio está previsto no artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 do Código Penal prevê no caput matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Porém, no seu parágrafo 3º, ele traz a figura do homicídio culposo.
cuja pena é de detenção de 1 a 3 anos. Como vocês podem ver, é uma diferença absurda. O crime de homicídio doloso, e eu tô falando do crime de homicídio doloso simples, não tô falando das modalidades qualificadas, vamos manter simples aqui. O crime de homicídio doloso tem a pena de 6 a 20 anos de reclusão, enquanto o crime de homicídio culposo tem a pena de 1 a 3 anos de detenção. Também não vou entrar na diferença entre entre a pena, a prisão, o regime de reclusão e o regime de detenção. Não vou entrar nessa diferenciação, posso fazer depois. Mas o mais importante é que vocês visualizem o quanto é diferente a pena. E outra coisa, o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, fala da figura do tribunal do júri. No artigo 5º, inciso 38, a linha D, ele fala que o tribunal do júri é o tribunal responsável, é quem tem a responsabilidade para julgar os crimes dolosos contra a vida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu estou tratando de crimes como aborto, doloso, homicídio, doloso, infanticídio, doloso, ou auxílio, instigação ao suicídio doloso, eu vou ser julgado no tribunal do júri. Vocês lembram aqueles filmes americanos, mais ou menos, que tem aqueles jurados? Não é exatamente daquela forma, mas guarda semelhanças. Você vai ser julgado, quando você pratica um crime doloso contra a vida, você vai ser julgado por pessoas do povo. Quando você pratica um crime culposo, você não vai ser julgado por pessoas do povo, você vai ser julgado por um juiz singular, num juízo comum, de uma vara criminal comum. Ou seja, se eu pratico o crime de homicídio culposo, eu vou ser, aqui em Fortaleza, por exemplo, eu vou ser julgado pela X vara criminal. Porém, se eu pratico o crime de homicídio doloso aqui em Fortaleza, eu vou ser julgado pela X vara do júri. Bom, gente, esses são os principais aspectos, as principais diferenças entre o crime de homicídio doloso e o crime de homicídio culposo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu me proponho aqui a tirar. E se vocês quiserem, puderem, por favor, compartilhem esse vídeo. Tchau, tchau!